Os materiais que eu vou utilizar vão ser os seguintes: fios amigurumi da Círculo. Para o corpo, a cabeça, os bracinhos e as pernas, eu vou utilizar um tom de amarelo. Esse meu é a cor 1317. Eu vou precisar de um tom de marrom para fazer a juba do nosso leãozinho. E essa que eu vou usar é a 7567. E eu preciso também um tom de cru para fazer o focinho, 8176. Eu vou utilizar agulha de crochê 3 milímetros, uma tesoura para remates, olhos com travas de segurança de 7 milímetros. E eu vou precisar também de marcadores. Eu não tenho marcadores aqui na minha cidade, ainda não chegou, então eu vou usar um clipe. Esses de papelaria mesmo. Até chegar os marcadores aqui na minha cidade. Vamos começar a fazer o nosso leãozinho, então? Vou iniciar pelo corpo do nosso leão. Então, com o fio amarelo, nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 5, 6 pontos baixos. E nós vamos fechar esse nosso anel mágico. Eu, quando fecho o anel mágico, eu já dou um nozinho para depois esse fio não se soltar. E eu corto o excesso e deixo uma sobrinha. Finalizei os 6 pontos baixos. Nós não vamos fechar os amigurumis que eu estava fazendo nas outras videoaulas. Eu fechava ele e iniciava com ponto baixíssimo, mas eu vi que não é assim que eles são feitos, né? Não, claro que não foi a parte errada, só que ele fica com uma marcação, uma leve marcação da onde a gente inicia a carreira. Aí vendo vários vídeos na net com várias profs conhecidas do YouTube, e pesquisando sobre a técnica, eu vi que as carreiras não são fechadas com ponto baixíssimo, iniciadas com ponto baixo, como eu fazia. Então, aqui, quando eu finalizei os 6 pontos baixos, eu não fecho, eu já entro com um ponto baixo no próximo ponto baixo e já faço um ponto baixo. Então, aqui eu já vou colocar o meu marcador nesse 6º ponto baixo, foi que eu finalizei a primeira carreira. Agora, nós vamos para a segunda carreira, que são 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base, totalizando 12 pontos baixos. Finalizei os 6 aumentos, no total de 12 pontos baixos, então, o último foi no ponto baixo da carreira anterior. Aí eu vou tirar o meu marcador e vou introduzir no último ponto baixo para marcar o fim da minha segunda carreira. A terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento por toda a carreira, e no final da carreira eu vou ter 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira com 18 pontos baixos. É importante também, no final de cada carreira, você conferir, ver se tem a quantidade de pontos correta. Então, a terceira carreira, finalizei com 18 pontos baixos. A quarta carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Vou fazer um ponto baixo sobre o ponto de base, o próximo ponto baixo sobre o ponto de base e no próximo um aumento. Então, eu vou seguir dessa forma, fazendo 2 pontos baixos e um aumento.
até o final da nossa carreira. E no total, nós vamos ter 24 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Agora, a quinta carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. 1, 2, 3 pontos baixos. E no próximo, vamos fazer um aumento. Vamos seguir até o final com 3 pontos baixos, um aumento. E no final, nós vamos ter 30 pontos baixos. Vamos fazer agora a sexta carreira, que será 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ter 36 pontos baixos. Finalizei a sexta carreira com no total de 36 pontos baixos. Agora, da sétima carreira, deixa eu trocar aqui o marcador, onde eu finalizei. Agora, da sétima carreira até a 15ª carreira, nós vamos fazer 36 pontos baixos, ou seja, ponto baixo sobre ponto baixo de base. Cheguei à 15ª carreira, então vocês podem ver que o corpinho já vai tomando forma. Agora, nós vamos já começar a fazer as diminuições. Então, a 16ª carreira será 4 pontos baixos, ponto baixo sobre cada ponto baixo de base, e uma diminuição. Para a diminuição, eu pego a corrente da frente de um ponto, mais a corrente da frente do outro ponto, e puxo os dois juntos e faço um ponto baixo. Então, já fiz uma diminuição. Eu vou seguir fazendo dessa forma, 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E no final, nós vamos ter 30 pontos baixos. Agora, nós vamos para a 17ª carreira. A 17ª carreira será ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, no final, nós vamos ter 30 pontos. Finalizei a 17ª carreira com 30 pontos baixos. Agora, a 18ª, nós vamos retomar as diminuições. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ter 24 pontos baixos. A 19ª carreira será novamente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Nós vamos seguir e no final nós vamos obter novamente os 24 pontos baixos. Agora, nós vamos para a nossa 20ª carreira, que será 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira, no total de 18 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa 21ª carreira e a última carreira do corpinho. Então, nessa carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo da carreira de base e nós vamos ter novamente, então, os 18 pontos baixos. Depois que você finaliza toda essa carreira, eu gosto sempre, aqui cheguei no último, então eu já tiro o marcador, e eu gosto de finalizar
com um ponto baixíssimo, senão fica só uma escadinha. Então, eu faço um ponto baixíssimo para ficar retinho o nosso acabamento. Então, aqui eu deixo uma sobra de fio, para depois nós costurarmos, e aqui eu passo por dentro da argolinha que formou. Daí fica bem mais retinho esse acabamento, que eu gosto de fazer dessa forma. Então, o nosso corpinho do leão está pronto. Agora, nós vamos pegar a fibra siliconada e nós vamos encher o corpinho. Eu gosto também de colocar bastante fibra, para que ele fique bem mais durinho o corpinho, porque com o tempo, né, vai usando, as crianças vão brincando e ele vai ficando meio molinho se você colocar pouquinha fibra dentro. Eu coloco bastante, vou sentindo até ele ficar mais durinho. O corpinho, não exagerar também, que fique aquela bola, mas você vai acomodando ela bem, e aí você vai sentindo que ele vai ficar mais durinho, mais o corpo vai ficar mais firme para depois nós colocarmos a cabeça e as outras partes. Então, o nosso corpo está pronto. Agora vamos fazer a cabeça do nosso leãozinho. Para a cabeça do nosso leão, então, nós vamos iniciar da mesma forma que fizemos o corpinho, vamos fazer um anel mágico e dentro dele vamos colocar 6 pontos baixos. Vamos fechar ele, dar o nozinho e cortar o excesso. Colocamos o marcador no último ponto baixo e já introduzimos a agulha para fazer a segunda careira. A segunda careira será 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base. No total, vamos ter 12 pontos baixos. Então, finalizei a segunda careira com 6 aumentos. Eu troco meu marcador para o último ponto baixo. E agora, nós vamos iniciar a terceira careira, que será um ponto baixo e um aumento por toda a nossa careira. E no final, nós vamos obter 18 pontos baixos. A quarta careira será de 2 pontos baixos e um aumento. 2 pontos baixos e um aumento por toda a nossa careira. E no total, nós vamos ter no final 24 pontos baixos. Vamos agora para a quinta careira, que será 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento, e no final nós vamos obter 30 pontos baixos. A sexta careira, então, será de 4 pontos baixos e um aumento. E no final, nós vamos estar com 36 pontos baixos. Agora, vamos para a sétima e a última careira de aumentos. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento por toda a nossa careira. E no final, nós vamos ter 42 pontos baixos.
Finalizei a 7ª carreira e eu estou com 42 pontos baixos. Agora eu vou iniciar da 8ª carreira até a 17ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Portanto, cada carreira vai ter 42 pontos. Cheguei na 17ª carreira, então a cabeça ela já vai tomando forma. Agora nós vamos colocar os nossos olhos com trava. Então nós vamos, eu costumo deixar essa parte para trás e nós vamos contar até a 10ª carreira. Então, uma, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre a 10ª e a 11ª, nós vamos colocar um alfinete para marcação. E nós vamos deixar de 6 a 8 pontos para colocar o outro. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou deixar 6 nesse meu leão, porque ele não é tão grande. Se for um urso maior, então eu costumo deixar até 8 pontos. Eu coloco o olhinho e venho do outro lado e encaixo a trava. Venho na outra marcação, coloco o outro olho e encaixo a trava de segurança. Agora, nós vamos seguir fazendo vamos começar a fazer as diminuições. Então, aqui eu passo meu marcador para o último ponto da carreira. E a 18ª carreira vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição. 4, 5 e uma diminuição, da mesma forma que eu fiz no corpo. Pego as 2 alças da frente e faço um ponto baixo. Então, repito os outros mais 5 pontos baixos, cada um em cima do seu ponto de base, e faço mais uma diminuição. Vou fazer isso por toda a carreira, e no final da nossa carreira, nós vamos ter 36 pontos baixos. Finalizei a 18ª carreira. Agora, a 19ª carreira será 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E no final, nós vamos obter 30 pontos baixos. A 20ª carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. No final, nós vamos obter 24 pontos baixos. Vamos agora para a 21ª carreira, que será de 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final nós vamos obter 18 pontos baixos. Cheguei ao final da 21ª carreira com 18 pontos baixos. Agora nós vamos colocar a fibra siliconada. Nós vamos encher toda a cabeça, porque depois nós vamos fechar ela. Então, nessa parte é onde nós vamos colocar bem a nossa fibra por toda a cabeça. Encher ela bem, da mesma forma que nós fizemos no corpo, deixar ela bem estruturada.
Você vai ajeitando com a mão e vai vendo se ela, já vai sentindo se ela tá bem firminha. Agora, então, nós vamos fazer a 22ª carreira. Aqui vai ser um pouquinho mais demorado, porque a gente tem que cuidar para não pegar a fibra junto. Então, a 22ª carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. Então, você tenta segurar bem firme esses pontos para que fique bem fechadinho o ponto na hora da laçada. E ela vai fechando e você vai empurrando um pouco essa fibra para dentro e vai seguindo até o final, fazendo um ponto baixo e uma diminuição. No final vão restar 12 pontos baixos. Finalizei aqui. Aqui ainda eu venho com um pouquinho de fibra e preencho esse espaço dessa última carreira. Coloco mais um pouquinho, que daí ele fica, a cabeça fica bem firme para depois nós prendermos no corpinho. Agora aqui nós vamos fazer 6 diminuições e fechar na nossa cabeça. Então, nós vamos pegar 2 pontos cada vez e vamos fechar todos esses pontos que estão aqui. Depois que eu fiz as 6 diminuições, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria e vou finalizar, se ainda ficar algum espaço aqui, vou fechar aqui com agulha de tapeçaria. Peguei a agulha, passei o fio e vou passar por essa argola da última corrente. E aqui eu só vou puxar esses pontos, que aqui fica uma pontinha. Aí eu vou passar por dentro e vou sair do outro lado. Essa parte ela vai ficar de dentro também, não vai aparecer, mas é importante um bom acabamento. Agora, então, nós vamos fazer a pata dianteira do nosso leãozinho. Nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Nós vamos fechar esse nosso anel mágico e vamos fazer o nozinho no outro lado com esse fio e vamos deixar uma sobrinha. Agora aqui nós vamos fazer, deixa eu colocar o marcador. Nós vamos fazer 6 aumentos da mesma forma que nós fizemos nas outras partes. Agora nós vamos fazer a terceira carreira, que será um ponto baixo e um aumento por toda a extensão, no total de 18 pontos. Agora nós vamos seguir da 4ª carreira até a 10ª carreira com 18 pontos baixos. Então, são um ponto baixo para cada ponto de base
e vamos seguir até a 10ª carreira com 18 pontos baixos. Cheguei na 10ª carreira com 18 pontos e ficou dessa forma. Agora nós vamos para a 11ª carreira. A 11ª carreira nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a carreira. E no final nós vamos ter 12 pontos baixos. Agora a 12ª e a 13ª carreira nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Portanto, serão 12 pontos baixos para a 12ª e 12 pontos baixos para a 13ª carreira. Finalizei a 13ª carreira com 12 pontos baixos. Agora nós vamos colocar a fibra nessa parte, porque depois nós vamos diminuir mais e vai ser difícil nós colocarmos a fibra. Então, a gente já vai colocar agora, nessa parte que já tá feita. E agora nós vamos para a 14ª carreira. A 14ª carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira, e no final nós vamos ter 9 pontos baixos. Finalizei a 14ª carreira. Agora nós vamos fazer a 15ª carreira, a 18ª carreira, ponto baixo sobre ponto baixo de base. No total são 9 pontos baixos cada carreira. Finalizei as 18 carreiras e aqui então vai ficar um pequeno espacinho. Eu ainda vou colocar um pouco de fibra siliconada. Então aqui eu pego a agulha, com o cabo da agulha eu vou colocando mais enchimento no nosso bracinho, na patinha, né, na verdade, na patinha do nosso leão. Então, aqui eu coloco bastante, vou com a tesoura, colocando mais. Então, aqui eu deixo uma sobra e passo por dentro desse fio e depois eu vou prender no leão. Agora, então, nós vamos fazer as patas traseiras. Então, nós vamos fazer um anel mágico e dentro dele nós vamos fazer 6 pontos baixos. A segunda carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base, num total de 12 pontos baixos. A terceira carreira será um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, no total vamos ter 18 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira. A quarta carreira serão 2 pontos baixos e um aumento. No total, nós vamos ter 24 pontos baixos. A quinta carreira, nós vamos fazer 24 pontos baixos novamente, só que nós vamos pegar pela alça de trás. Então, vai ficar com um pequeno relevo. Tem a alça da frente e a alça de trás. Nós vamos pegar pela alça de trás por toda a nossa carreira e vai ficar com um pequeno relevo. Finalizei a quinta carreira, pegando pela alça de trás, então vocês vão vendo que ficou esse relevo. Agora, a sexta carreira, nós vamos fazer novamente ponto baixo sobre ponto baixo de base, no total de 24 pontos, mas nós vamos pegar normalmente nas duas alcinhas, como nós sempre trabalhamos o nosso crochê, só aquela carreira que a gente pega pela alça de trás para deixar
o relevo. Então, nós vamos contornar toda a nossa carreira. Agora, nós vamos para a 7ª carreira, então, nós vamos fazer uma diminuição. Vamos fazer da seguinte forma. 2 pontos baixos, cada um ponto baixo, mais um ponto baixo, e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. No final dessa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos. A 8ª carreira também, nós vamos seguir nas diminuições. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E no final, nós vamos ter 12 pontos baixos. Agora, da 9ª carreira à 12ª carreira, nós vamos seguir fazendo 12 pontos para cada carreira. Então, nós só vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base até a 12ª carreira. Finalizei a 12ª carreira, então ela já vai ficando no formato. Aqui também eu já coloquei uma fibra para a gente já deixar cheinho, porque agora vai ser feito mais uma diminuição, então vai ser difícil a gente colocar a fibra aqui na ponta. Então, eu já coloco nessa parte. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. Transferir o marcador. E nessa carreira, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E no final, nós vamos ficar com 9 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer da 14ª até a 18ª carreira, ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, serão 9 pontos baixos para cada carreira. Cheguei na 18ª carreira, eu coloquei um pouco mais de fibra para encher a nossa patinha e eu vou cortar com uma sobra, vou passar o fio e vou puxar. Então, você vai fazer mais uma, igual, e as patinhas estão prontas. Agora, nós vamos fazer a orelhinha. Então, eu já adiantei aqui, eu fiz um anel mágico, dentro dele eu coloquei 6 pontos baixos e fiz 6 aumentos. Agora, a 3ª carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a extensão do nosso trabalho, e nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Depois, a 4ª carreira até a 6ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada uma vai ter 18 pontos. Nós vamos seguir dessa forma agora, então, da 4ª à 6ª, com 18 pontos baixos. Finalizei a 6ª carreira, então, ficou dessa forma. Aqui eu já puxei o fio, cortei, deixei uma sobra e coloquei na agulha. Aqui nós vamos fechar essa orelhinha e nós vamos passar como se fosse um alinhavo. Vamos puxar e vamos seguir até o final dessa forma. Aí, quando a gente chega no final, vamos dar uma pequena franzidinha. Aqui eu costumo, depois que ele franziu um pouquinho, fechou, né? Eu costumo passar o fio dentro e dar um pontinho, para ela não soltar. Então, ela vai ficar dessa forma. E a gente faz 2 dessas para o nosso leãozinho.
Agora, então, nós vamos fazer a juba do leão. Então, com o fio marrom, eu vou fazer 50 correntes. Eu vou seguir fazendo aqui e já mostro elas prontas. Fiz as 50 correntes, agora eu laço a agulha, pulo 3 correntes e na quarta eu faço um ponto alto. E dentro desse mesmo ponto, eu vou fazer um total de 6 pontos altos com as primeiras 3 correntes. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais um dentro do mesmo ponto baixo, da mesma corrente. Agora, eu pulo uma corrente e venho na próxima e faço um ponto baixo. Eu laço a minha agulha, pulo uma corrente de base e na próxima eu faço dentro dela mais 6 pontos baixos. Desculpem, 6 pontos altos, que vai formar um lequinho. 6. Agora eu faço novamente, eu pulo uma corrente de base, faço um ponto baixo, laço, pulo uma corrente de base e na próxima eu vou fazer mais um leque. Eu vou seguir dessa forma até o final das nossas correntes. Então, vai formar lequinhos com pontos baixos, vai ficar dessa forma. Cheguei ao final e ele vai ficando dessa forma. Ele fica um pouquinho franzidinho, mas é assim mesmo. Então, ele vai ficar todo desse jeito. Aqui no último lequinho, eu venho e faço um ponto baixo para finalizarmos. E pego no início do trabalho, deixo todas elas viradas para cima e fecho com um ponto baixíssimo. Eu passo esse fio pela argola e deixo uma sobra para depois nós costurarmos. Então, essa vai ser a juba do nosso leão. Aí, depois nós vamos vir aqui na cabeça dele e nós vamos passar em toda a volta essa juba. E nós vamos prender ele com alfinete primeiro. Eu costumo vir bem aqui no centro, daqui tem o anel mágico. Costumo vir bem aqui no centro e prendo com um alfinete. E vou fixando nas laterais. Antes de prendermos essa parte de baixo, então, nós vamos colocar o corpinho. Nós vamos prender o nosso corpinho. Vamos prender aqui a cabeça. Vamos alfinetar todo ele primeiro para vermos se fica bom, se não fica nada torto, para depois nós finalizarmos com todas as costuras. Então, aqui eu vou prender bem todas as partes. E agora, eu venho com a juba. Puxar aqui o fio. Essa é uma parte bem delicada. Então, aí eu coloco a juba, mais ou menos ela vai ficar na frente do pescoço. Eu prendo com alfinete. Passo aqui também, mas na lateral. Aí eu vou olhando para ver se fica ao meu gosto. Eu puxo um pouquinho para frente e vai colocando e vai olhando para ver se a gente gosta. Aqui também a gente prende as orelhas. Então, as orelhas eu coloco na frente da jubinha.
mais ou menos uns duas carreiras depois do início, onde tem um anel mágico. Então, eu prendo a juba, as orelhas. E do outro lado também eu prendo a outra orelha. Agora nós vamos fazer o focinho, que eu acabei esquecendo, e temos o focinho também para nós fazermos. Então, eu vou pegar o fio cru, um bege bem claro, esse daqui é 8176, e nós vamos fazer um anel mágico, e dentro dele nós vamos colocar 6 pontos baixos. Coloquei os 6 pontos baixos, agora vou fazer novamente, como todos os nossos amigurumis, 6 aumentos. No total, vamos ter 12 pontos baixos. Agora, a terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento, e no total, nós vamos ter 18 pontos baixos. A quarta carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base, então, nós vamos repetir os 18 pontos baixos. Finalizei, cortei o fio e deixei uma sobra. Agora, nós vamos pegar o fio marrom, colocar na agulha e vamos passar por dentro da corrente central. E agora, nós vamos bordar o focinho. Então, eu venho, pulo 2 carreiras e vou passando esse fio. Venho para o centro novamente. E vou passando por todos os pontos e vou bordar esse nosso focinho. Deixa eu ver aqui, o fio enroscou. Aí eu passo de novo, sempre do centro para a parte de fora. Eu vou passar várias vezes, eu passo mais do que uma vez também, para ele ficar no mesmo ponto, ó. Para ele ficar bem cheinho. Onde eu vejo que com uma vez dá, senão eu passo 2 vezes. Aqui eu passo no outro ponto. E vou enchendo toda essa parte. Fiz todo o bordado, enchi bem. Agora, eu vou pegar, eu vou vir na outra ponta e nessa ponta de cá. E vou fazer uma parte aqui para esconder todas essas laçadas. Vou passar mais uma vez. Pra ficar um acabamento mais bonito. Aí fica todas aquelas laçadas, elas vão esconder. Agora eu venho para a parte central novamente. E pulo as 2 carreiras e desço reto. Aí fica essa parte do focinho. Aí eu venho aqui de trás e arremato todos esse nosso fio. Agora, então, nós vamos alfinetar o focinho no rostinho. Vamos centralizar ele bem. E vamos prender os alfinetes. Depois, então, a gente vai fazer a costura e vai colocar a fibra para ele ficar mais cheinho na hora da costura. Nós vamos colocar os bracinhos também na lateral. Vamos prender, tudo alfinetar. Depois, para nós fazermos as costuras, que daí já dá para
ver se fica tudo no lugar certo que a gente deseja. Então, aqui nós vamos colocar o outro bracinho e as perninhas. Eu esqueci também de falar que todas essas partes eu costuro elas. Então, antes de nós prendermos, nós vamos fechar as perninhas e os bracinhos. Esse é um detalhe que eu acabei esquecendo. Então, eu fecho eles todos. E depois, na hora de prender, fica mais fácil. Porque daí já tá com todas as alças fechadas, para não esquecer nenhuma. Então, aqui eu fecho. Aí eu prendo, venho aqui assim, mais ou menos, né? Eu coloco. Prender com um alfinete. Coloco na uma, duas, três, na quarta careira, mais ou menos. Essa também eu vou fechar, que eu esqueci. Mas agora eu só vou colocar para vocês verem. Então, eu conto mais ou menos, né? Essas 4 careiras. E prendo aqui. Vai ficar dessa forma. Agora vamos começar a costura, então. Daí eu pego essas agulhas grandes, que é a agulha para costurar boneca, ou essa de tapeçaria. Eu gosto dessa porque ela é bem, além de ser mais fácil de trabalhar com ela, você não precisa ficar forçando tanto o seu dedo, porque para quem faz amigurumi todo dia, muita encomenda, sabe como é que fica o dedo no final do dia, com as costuras. E essa daqui você não precisa forçar tanto, e ela tem ponta. Então, você consegue fazer a costura mais fácil. Eu gosto também porque no final da costura a gente passa esse fio para trás, eu vou mostrar quando eu chegar no final. Então, ela é bem longa e é fácil de trabalharmos. Vou costurando aqui, quando eu chegar no final, eu vou mostrar como é que eu faço para arrematar. Então, aqui é simples, é só pegar uma parte de baixo com uma de cima e puxar. Eu gosto de puxar bem, porque daí não aparece essa parte da costura, ó. Pego uma de baixo, uma de cima e puxo bem, que daí fecha bem esses pontos. Vou fazer novamente. Uma de baixo, uma de cima e puxo bem. Vou fazer todo o contorno, depois eu mostro como eu faço o arremate. Cheguei do final, fiz toda a costura e agora eu pego, puxo bem, eu passo esse fio para a parte de dentro e saio mais para cima. E aqui eu costumo sempre juntar 2 fios, um fio que tem de uma outra parte, esse era o que estava quando eu finalizei a cabeça do anel mágico, então eu passei ele para trás. Eu corto um excesso, eu coloco ele, aqui eu tirei da agulha, mas não era pra ter tirado. E daí eu passo dentro desse ponto, saio do outro lado, puxo e corto. Daí ele fica dentro e fica escondido, a gente não vê esse acabamento. Então, agora eu vou prender todas as outras partes. Aqui eu perdi um bracinho, né, uma patinha. Vou costurando e vou mostrando como eu vou fazendo. Então, aqui eu já costurei as patinhas, as orelhinhas,
E agora eu estou prendendo o focinho. Então, eu fiz toda essa costura e aqui eu deixei ainda uma parte e nós vamos colocar um pouco de enchimento nesse focinho. Colocar enchimento e depois nós vamos finalizar a costura. Gosto que ele fique bem cheinho. Então, aqui eu vou seguir prendendo no rostinho, né? E pegando a parte do focinho. E com cuidado para manter a fibra na parte de dentro, para ela não sair. Então, a gente vai pegando e vai apertando bastante a costura para esconder também esse fio da costura e também para ficar a fibra toda na parte de dentro. Eu empurro e vou prendendo esse focinho. E aqui eu vou passar também para a parte de trás. Nosso focinho já está preso e ele fica com um pequeno relevo. Agora, então, eu fiz a costura, né? Prendi toda a juba do leãozinho e finalizei o nosso leão, ele está finalizado. Deixa eu medir aqui para vocês verem. Ele vai ficar com 25 centímetros. Então, ele fica num tamanho bom para você fazer, para presentear, para vender, para fotos newborn também. É muito bom.